Na sua versão totalmente elétrica, E408, o crossover hatch aspiracional da Peugeot é uma combinação incomum, um pouco comprometida, mas bastante atraente. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu testo carros há mais de 40 anos, você encontra todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews aqui. Vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Vou passar a palavra ao nosso apresentador. Colin saiu dirigindo um E408 e esse conjunto totalmente elétrico combina bem com o carro, sendo suave e refinado. Mas é difícil não pensar no elefante na sala aqui. Quando um fabricante começa a falar sobre a quantidade de milhas que o cliente médio de veículo elétrico percorre em um dia, 28 milhas, no segmento C, os profissionais de marketing ficaram presos a um produto com dificuldade de autonomia elétrica. No caso deste E408, esse número é de apenas 281 milhas. Na verdade, não era necessário que este carro fosse limitado assim. Aparentemente, a bateria de maior autonomia de 98 kWh oferecida no E3008 caberia, mas a Peugeot provavelmente não quis. Este E408 ficaria sobrecarregado com esse bateria maior, com pequenas desvantagens de peso extra e custo mais alto. Então, em vez disso, o E408 acabou ficando com um pacote de bateria NMC de 58,2 kWh de capacidade útil, que nunca vimos antes em um modelo do grupo Stellantis. Ela é pelo menos um pouco maior do que a bateria do E300 e 8 hatch comparável da marca, que em sua versão atualizada agora tem uma bateria de 55,4 kWh de capacidade útil. Infelizmente, porém, como este E408 é quase 200 kg mais pesado do que o E300 e 8 essa capacidade extra não se traduz em mais autonomia. Por outro lado, você tem bem mais potência do que é oferecido no E300 e 8 com um motor síncrono dianteiro, desenvolvendo 210 cavalos de potência. São 56 a mais, o que com animados, 345 Nm de torque resulta em uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos. É alguns segundos mais rápido que o hatch, mas a velocidade máxima é limitada a 159 km por hora e só atinge isso no modo de condução mais esportivo dos três. O modo Sport deixa os pequenos mostradores virtuais à sua frente em um atraente tom verde-limão. Quando testamos a versão a combustão deste carro, gostamos da direção bem calibrada e da dirigibilidade animada. O efeito é acentuado pela posição de dirigir baixa e pela facilidade com que você muda de direção com um leve movimento dos pulsos no volante pequeno. Um pouco do dinamismo foi reduzido pelo peso extra do conjunto motriz elétrico. Mas este ainda é um dos melhores elétricos da sua categoria para dirigir em estradas secundárias sinuosas. Se você está se perguntando sobre as configurações de regeneração dos freios, elas são controladas por verdadeiras aletas atrás do volante, com 3 níveis de ajuste. A mais intensa dessas configurações desacelera o carro de forma perceptível, mas não tanto quanto o modo de pedal, único que você encontra em alguns concorrentes. Vamos falar agora sobre o carregamento. Este E408 tem uma potência máxima de carregamento em corrente contínua de apenas 120 kW. Se a gente te contar isso, um Volkswagen ID.5 de 77 kWh carrega até 175 kW e um Mercedes CLA 250 Plus chega a até 320. Você vai perceber o quanto isso está distante do padrão da categoria. Ainda assim, talvez você não ligue tanto, já que ele tem uma bateria relativamente pequena para os padrões da categoria. Este E408 ainda pode carregar em corrente contínua de 20 a 80% em pouco mais de 30 minutos, recuperando 100 km de autonomia em pouco mais de 10 minutos. Para otimizar o carregamento, o motorista pode programar os limites inferior e superior através de uma seção de carregamento na tela central. Por exemplo, definindo uma carga mínima de 20% e máxima de 80%, e o carregamento rápido em casa com corrente alternada, a bateria menor também contribui. Como a maioria dos elétricos atuais, este Peugeot carrega em corrente alternada a 11 kW se houver rede trifásica disponível. Se conseguir fazer isso, vai precisar de 6 horas e 15 minutos para carregar totalmente. Serão 7 horas e 30 minutos se você tiver uma wallbox monofásica de 7,4 kW. Fora o emblema e a falta de escapamento, não há como diferenciar visualmente o E408 dos modelos a combustão. São companheiros de showroom, e é assim que a Peugeot quer,
porque queríamos proteger o design e sua atratividade, de acordo com o diretor de produto da marca, Jérôme Michelon. A equipe de design dele acha que esse formato é único, mas será que só nós vemos semelhanças com outro design influenciado por Jean Vidal? A Peugeot descarta essas comparações com o Renault Rafale, descrevendo o 408 como uma reinvenção do sedã médio. Bem, de lado não parece muito com um sedã, parece mais um hatch com esteroides de SUV. Isso fica claro pelos apliques pretos nos arcos das rodas e altura do solo 4 centímetros acima da média dos hatches. São 4,69 metros de comprimento e 1,48 metros de altura, com uma postura esportiva e confiante e um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,29, já falamos bastante do exterior. Será que o interior vai ser tão vanguardista quanto... Bem, sim, você provavelmente vai achar que sim. Nada é muito diferente de um 408 a combustão, então tudo é bem chamativo e angular. Com painel e console central em níveis distintos, quase tudo o que você toca é tátil e de alta qualidade. Porém, você só tem o efeito completo pretendido em uma das versões GT, que contam com acabamento elegante com costura verde e parte do estofamento em couro sintético. A primeira coisa que você vai ter que decidir é se consegue se adaptar ao design distinto do painel e-cockpit, com seu volante pequeno acima do qual, e não através do qual, você deve visualizar os instrumentos. Os pequenos mostradores que você vê, que são do tipo virtual exibidos em uma tela de 10 polegadas também, são incomuns. Todas as informações são claras e fáceis de assimilar. Como opcional na GT ou nas versões topo de linha, esse layout de tela pode receber os gráficos 3D inteligentes. O monitor central também tem 10 polegadas, mas é mais completo e informativo, destacado pelo que a Peugeot chama. Teclas iToggle geralmente controlam o ar-condicionado, mas podem ser reprogramadas para outras funções se desejar. Geralmente, espera-se que o layout da tela central vá até a base do console central. Os designers acharam que mais espaço de armazenamento seria liberado ao separar o console inferior angular com seu pequeno seletor de marchas chamado Impulse Selector. Certo, hora de dar uma olhada na parte de trás. Bem, certamente não é o que você chamaria de espaçoso aqui atrás, ou pelo menos não será se as pessoas nos bancos da frente tiverem pelo menos altura média sentadas à sua frente. Mas, para ser justo, poucos hatches do mesmo tamanho fazem melhor, e os 188 mm para o joelho são razoáveis para o padrão da categoria. O acabamento sofisticado compensa bastante, assim como na frente. O revestimento interno deste apoio de braço central, por exemplo, está muito acima do padrão comum. Agora veja a traseira. O porta-malas tem abertura elétrica nas versões superiores, mas isso não é realmente necessário. Ao levantar a tampa, nota-se que a prateleira do porta-malas é dividida em duas, com a parte próxima fixada ao lado interno da tampa. A capacidade do porta-malas é reduzida em relação à versão Hybrid 145 autocarregável. São 471 litros, 65 litros a menos, igual ao PHEV. E quando o encosto é rebatido, a 1.545 litros de capacidade. Há vários motivos para você se confundir com o que a Peugeot tenta fazer aqui. Em termos de posicionamento de mercado, o E408 fica acima de modelos hatch mais compactos, como seus primos Stellantis, o Vauxhall Astra Electric e o Peugeot E308. Mas não é grande o suficiente para competir com elétricos mais caros, mas de porte médio de verdade, como o Tesla Model 3 e o Polestar 2. A marca o vê como um degrau entre essas duas categorias de carro. Se você for menos generoso, pode enxergá-lo como algo que não é nem uma coisa nem outra. Se isso não te incomoda e você se sente seduzido pelo design arrojado, como provavelmente vai se sentir, o próximo ponto a superar é a autonomia de condução um tanto limitada, o que contrasta bastante com o fato de que esse carro se destaca justamente em viagens mais longas por rodovias. Com a bateria de maior autonomia mais pesada do E3008 instalada, seria mais fácil recomendar esse carro. Mesmo assim, dá para entender por que você talvez queira um E408. O visual chamativo do exterior se soma a um interior carismático e bem construído, transmitindo sensação mais esportiva ao dirigir que a maioria dos concorrentes. Você vai precisar ir além da versão básica para conseguir isso. Quero um motivo aqui, mas se você puder, talvez sinta que não há nada parecido com ele na categoria.